breve, que eu tenho mais um mais tarde. Aí eu cumprimento adequadamente Pois os não. integrantes dessa quinta Câmara Civil. Muito obrigado. Anuncio número 20. Apelação 4.086, eu sou relator. Apelante Compasa do Brasil, distribuidora de derivados de petróleo. Apelada Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo. Está inscrito o doutor Luiz Alberto Húngaro. Consulta está presente, doutor. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Então, eu lhe concedo a palavra por 15 minutos. O doutor já sustentou, não? Não? Não, mas isso era na virtual e veio para ela. Não, ela veio, é que foram adiados aqueles que nós não conseguimos votar, né? Mas esse já iniciou. Hein? Pedir de vista. Já está no no virtual. Mas se não, Não, mas a... mesmo lá, já está iniciado. Não tinha manifestação. Já está iniciado. O julgamento está iniciado. Começou na virtual e veio para cá. Mas não, a sustentação tinha. Começou na virtual, veio para cá, não cabe sustentação oral? Hein? Teoricamente, sim, presidente, não sei, tem que análise do senhor. Teoricamente, sim. Eu acho que sim. Teria que constar um regimento interno nesse caso, excelência. Não sei se a resposta dele. É uma situação inusitada, né? Mas, na dúvida, eu lhe concedo a palavra para, de uma forma breve, doutor, fazer uma sustentação oral? Doutor, o microfone ligado. Microfone. Obrigado. No julgamento anterior, antes do Carnaval, foi dada a oportunidade de realizar a sustentação oral naquele dia ou no retorno dos autos de vista com o desembargador Daniel Cunha. E aí eu optei por realizar hoje a sustentação oral. Foi ressalvado o direito, então o senhor tem o direito de falar. Perfeito, excelência, agradeço. Bom, cumprimento a todos, na pessoa do presidente da sessão. Boa tarde. Serei breve nas considerações. É uma questão que já foi debatida em outros processos, né, aqui pela Quinta Câmara, e eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Bom, trata-se de ação de cobrança, né, em que a recorrente Compasa do Brasil ajuizou para buscar valores retroativos em ação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, a discussão aqui está relacionada com uma ata de registro de preço, que foi pactuado entre Compasa e a recorrida Embidur, que é uma empresa de Toledo, para fornecimento de cimento asfáltico, ou seja, fornecimento de cimento asfáltico ao longo de um ano. Ocorre que, ao longo da execução dessa ata de registro de preços, a Petrobras majorou o preço dos derivados de petróleo, ou seja, onerando a relação jurídica estabelecida entre a Compasa e a Embidur, a relação jurídica pactuada entre as partes. Sendo um pouco mais exato, essa majoração ela aconteceu no dia 1º de 2017, e logo após essa majoração anunciada pela Petrobras, na data de 13/11 de 2017, a Compasa protocolou pedido de reequilíbrio, o que foi concedido na data de 6/12 de 2017. Ou seja, excelências, nesse caso não se está discutindo o direito ao reequilíbrio, e sim a retroatividade dos efeitos da concessão do reequilíbrio desde o fato gerador. No caso aqui, da majoração do preço dos insumos betuminosos, no caso aqui do fornecimento dos cimentos asfálticos pela Petrobras. Essa é a discussão e eu gostaria de ressaltar alguns pontos e defender essa retroatividade. Só pontuando, na sentença de improcedência da ação, o juízo de primeiro grau entendeu que a majoração pela Petrobras seria um fato previsível, ou seja, todos os licitantes deveriam saber que a Petrobras iria aumentar o preço dos seus insumos ao longo de um determinado ano, e que seria o risco dos licitantes, ou seja, seria um risco dos licitantes, do negócio, e os licitantes deveriam saber quando a Petrobras iria aumentar esse preço e como que isso iria impactar nos seus contratos administrativos, no caso, ata de registro de preço. Essa é a discussão. Trago aqui, portanto, excelências, 4 pontos, senhores desembargadores, 4 pontos
que fundamentam o meu pedido de reforma da sentença de improcedência. O primeiro ponto se relaciona com a previsibilidade ou não do aumento, né, de preços pela Petrobras. Isso eu entendo até que seja uma discussão central. De um lado, né, você poderia pensar o seguinte: não há previsibilidade no aumento dos preços pela Petrobras, e efetivamente não há, de certo modo. Nós vivemos até atualmente numa discussão sobre o aumento do preço do combustível ou não. Existe uma MP em tramitação, não se sabe, né, se haverá uma outra MP, não se sabe exatamente como ficará o preço. Mas, partindo do pressuposto, né, de que fosse previsível, e é aqui que eu queria, o ponto que eu queria levantar para os senhores desembargadores, pensando que seria previsível esse aumento pela Petrobras, penso que a discussão deveria ser na formação de preços durante a licitação. Ou seja, se admitir que os licitantes deveriam saber desse aumento, né, de preços, desse possível aumento, seria impossível uma formação adequada de preços ao longo da licitação. Por quê? Os licitantes, no momento da formação de preço, no caso de insumo betuminoso, tudo que envolve petróleo e derivados de petróleo, né, que nós temos o monopólio da Petrobras, eles devem se basear numa tabela de preços, uma tabela de preços que é fixada, ou seja, eu não posso, né, no momento de uma licitação, inventar um valor, né, que eu vou pagar, digamos assim, lá na fornecedora de insumos betuminosos. Eu não tenho como seguir um outro valor que não seja o valor de mercado, e nesse caso uma tabela que é apresentada pela própria Petrobras. É por isso que, inclusive, ela anuncia a majoração de preços. Ela vai anunciar e vai ter vigência em determinado mês. Então eu não posso fugir disso. O segundo ponto, em relação a essa previsibilidade, se relaciona com a hipótese de se admitir que os licitantes previssem efetivamente esse aumento e colocassem isso na proposta de preço. Ou seja, vamos partir desse pressuposto. O que aconteceria? Em primeiro lugar, sobrepreço. Você teria aí vários licitantes que iriam prever, por exemplo, um aumento de 10%, o outro iria prever um aumento de 14%, outro de 20%, ou enfim, no pior das hipóteses, poderiam se combinar esse aumento de preço, todo mundo colocaria um valor de 14% majorado na proposta, e você teria uma licitação que não representaria o que seria a escolha mais vantajosa da proposta. Por quê? Você teria vários licitantes fazendo propostas com eventuais futuras majorações de preço da Petrobras, ou seja, com aumentos fictícios e distante daquela ideia de formação de preço conforme o mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu já disse, impossibilidade de comparar propostas. Então, vamos lá, os licitantes deveriam prever que a Petrobras aumentaria o preço. Tudo bem, eu prevejo 5%, meu concorrente prevê 10%, o outro concorrente 15%. Como que a comissão de licitação vai, a partir do julgamento objetivo das propostas, vai julgar essas propostas? Não tem como. É impossível formar um preço, não tendo uma base, um referencial para todos os licitantes. Por isso que muitas licitações, por exemplo, na construção civil, você tem a tabela SINAP que baseia os preços daquela licitação, o referencial. Aqui, o referencial é a tabela de preços da Petrobras. E não há como exigir do licitante que seja, por exemplo, incluída uma porcentagem prevendo um aumento da Petrobras. É por isso que essa lógica ela não roda, ao meu ver, com todo respeito. Então, de todo esse primeiro ponto, esses primeiros argumentos fecham o primeiro fundamento da reforma da sentença, que seria o seguinte: é simplesmente impossível exigir dos licitantes, pensando na lógica da licitação pública, do procedimento licitatório, que os licitantes prevejam eventual aumento de preço pela Petrobras. Não há como. Porque se isso for admitido, primeiro que terá sobrepreço na licitação, segundo, não há como comparar propostas apresentadas pelos licitantes, porque cada licitante pode apresentar uma porcentagem que é diferente entre si, e, consequentemente, você não tem como realizar a ideia de escolha mais vantajosa para o Estado. Então, esse é o primeiro grande fundamento. Seguindo adiante, a Constituição Federal traz a ideia de reequilíbrio efetivo do contrato administrativo e reequilíbrio, consequentemente, efetivo da equação econômico-financeira estabelecida lá na ata de registro de preço, equiparando a ata de registro de preço a um contrato administrativo. Ou seja, não se pode reequilibrar parcialmente. Nesse caso, estamos tratando do quê? De uma ata de registro de preço, uma majoração que aconteceu em 1/11/2017, um pedido administrativo protocolado dia 13/11/2017
e uma concessão no dia 6/12. Só que desde o dia 1/11 de 2017, a Petrobras já tinha majorado o seu preço e a Compasa, a hora recorrente, forneceu cargas de cimento asfáltico já com prejuízo, já de forma desequilibrada. Ou seja, por que reequilibrar a equação econômico-financeira, né, e aqui no caso reequilibrar o preço da ata a partir da concessão e não desde o fato gerador do desequilíbrio? Então a discussão aqui é exatamente essa: retroatividade dos efeitos da concessão do reequilíbrio desde o fato gerador, né, desde quando a empresa já começou a ter prejuízo com a majoração, né, de preços pela Petrobras. Esse seria o segundo ponto. E aí os dois últimos pontos que eu gostaria de ressaltar, né, o terceiro é uma questão bem prática, porque não há como ter estoque de cimento asfáltico. É como se fosse a mesma lógica do concreto. Não há como se ter estoque de concreto. O concreto ele é feito na fábrica e é distribuído por uma carga e executado numa obra. É a mesma questão do cimento asfáltico. Então, pode-se alegar o seguinte: teve a majoração de preços, foi concedido o reequilíbrio um mês depois do protocolo. Mas nesse mês, né, nesse interstício de um mês, 35 dias, a empresa não conseguiu fornecer cimento asfáltico com o preço antigo? Não conseguiu, porque são cargas. A lógica da ata de registro de preço é solicitação de fornecimento de uma carga, busca dessa carga no distribuidor, né, e fornecimento pela Compasa. Não existe como ter estoque de concreto e nem tão pouco estoque de cimento asfáltico. Então essa lógica de estoque não roda aqui, e todas as cargas apresentadas no processo e que geraram prejuízo à Compasa efetivamente se basearam no preço majorado da Petrobras. E por último, né, para encerrar, não se aplica o instituto do reajuste, tá, nesse caso. Por quê? Porque é uma ata de registro de preço, 12 meses. Então, encerrando aqui, a discussão aqui é sobre revisão de preços, né, previsibilidade, não a possibilidade de exigir a previsibilidade relacionada à majoração da Petrobras e o prejuízo que isso acarreta ao contratado. Portanto, reitero meu pedido de procedência do recurso de apelação para a condenação da embedura ao pagamento de valores retroativos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, desde o fato gerador do desequilíbrio, e não somente do protocolo ou da sua efetiva concessão, que aconteceu de 35 dias após a majoração. Agradeço, excelências, pelo... Obrigado, doutor. Como comum do mesmo entendimento que foi exposto da tribuna, né, de forma brilhante pela Justiça Federal, eu estou votando nesse sentido de dar provimento ao recurso para, aplicando o equilíbrio econômico-financeiro, julgar procedente a ação, condenando a parte ao pagamento do valor mencionado pela autora em sua inicial, R$ 122.661,08, corrigidos com juros e correção monetária desde a data da citação até o efetivo pagamento nos termos da fundamentação. E com o provimento do recurso fica invertido o ano sucumbencial. Eu tenho a dizer, além do que o doutor disse, o seguinte, que a Constituição Federal ela foi muito sábia, né, quando permitiu essa proteção ao reequilíbrio econômico, né? Então, todos os candidatos, naquele dia do pregão, eles ficam atrelados a um valor ali, limite, um valor limite, que eles não podem sair daquilo ali. Mesmo que eles prevejam que daqui 10 dias vai aumentar o preço do petróleo, conforme tem acontecido, né? 10 dias, 15 dias, 20. Todo mundo está sabendo, ninguém ignora essa situação. Não adianta aqui falar em previsibilidade. Todo mundo tem essa previsibilidade, mas o legislador constituinte pôs um ponto final nisso, dizendo: ofereça o preço do dia, que depois eu garanto o reequilíbrio. É o que está no artigo 37. E o Marçal Justen, que é o nosso maior jurista administrativista aqui do nosso país, que eu considero, né, ele diz assim, a proteção à equação econômica financeira
decorre do princípio da eficiência administrativa, que exige que a administração pública desembolse o menor valor possível nas suas contratações. Então, é para desembolsar o menos. A ausência de garantia aumentaria o risco dos particulares, especialmente em vista das competências anômalas peculiares ao contrato administrativo. A administração obterá as melhores propostas apenas se reduzir os riscos imprevisíveis ou de consequência incalculáveis. A intangibilidade da equação econômico-financeira é a garantia ofertada ao particular de que não ocorrerá risco quanto a eventos futuros, incertos e excepcionais. Essa proteção produz a redução geral dos preços pagos pelo Estado no conjunto global de suas contratações. Chegar a essa conclusão, claro que diminui, né? Então, essa é a lição do professor Marçal Jussi. Então, eu estou, como relator, estou julgando, dando provimento ao recurso para condenar a empresa no pagamento dessa dívida, que existe, ninguém está querendo usufruir de dinheiro de ninguém, não. 122 mil retrata... E se não for pago, a empresa vai se ver em dificuldades, porque ela tirou do bolso dela. Muito bem. Agora volto ao desembargador Leonel Cunha. Presidente, eu estou divergindo de Vossa Excelência porque esse caso tem se repetido e no ano passado nós tivemos vários em que eu divergi de Vossa Excelência e concordo com os argumentos de Vossa Excelência. É preciso um reequilíbrio, mas aqui, neste caso em particular, tem detalhes que, como o eminente advogado ressaltou, tornam esse caso peculiar e também não lhe dão o direito ao reequilíbrio. Porque nós ouvimos aqui que o doutor reduziu o pedido, porque o pedido no processo tem pedido de reequilíbrio financeiro, econômico-financeiro. Entretanto, eu ouvi de Sua Excelência que ele reduziu o reequilíbrio os aditivos que foram feitos. Aqui, o município concedeu os aditivos para ele. Foi concedido para ele. Ele não está nem reclamando disso. Foi concedido. Só que ele quer que contem retroativamente. Então, também estou daqui, porque o município ele fez pedido administrativo e o município negou e fez fundamentadamente. Então, eu estou também, senhor presidente, nessa divergência de Vossa Excelência, dizendo que não existe a possibilidade de conceder o pedido retroativamente. Porque eu digo assim aqui na emenda. No caso, nenhuma prova foi apresentada para comprovar que esses reajustes trouxeram consequências incalculáveis. A gente já sabe desse argumento. Esse é o argumento principal. Ao revés, contradizendo suas próprias alegações, a empresa juntou em anexo a cada um dos 3 pedidos administrativos que fez para reajuste notas fiscais que comprovam a aquisição do cimento asfáltico da Petrobras por preços bem inferiores aos valores vigentes após os 2 termos aditivos, R$ 2,33 e R$ 2,47 o quilo, e que até mesmo mais baratos, até mesmo que o valor originariamente previsto na ata de registro de preços, que era 2,08 o quilo. Quer dizer, então, está se pedindo um reequilíbrio de algo totalmente irreal aqui. Portanto, não é cabível, na hipótese, a recomposição preitada pela empresa referente ao 3º pedido administrativo. Em relação aos 2 primeiros pedidos administrativos, a assinatura dos termos aditivos com majoração do valor unitário do produto ocorreu por mera liberalidade da apelada, o que não implica em direito adquirido
a outras recomposições dos preços. E justamente por essa razão, que também não tem cabimento, o pedido de aplicação retroativa das majorações. Isso por quê? Em relação às majorações. Isso porque, além de os termos aditivos nada indicarem a respeito do pagamento retroativo, não se pode admitir que, mesmo após ter sido beneficiada com as recomposições, a empresa apelante tenha direito à recomposição retroativa desde as datas dos reajustes da Petrobras, como já decidido por esta Câmara em caso análogo. Por essas razões, senhor presidente, eu estou votando no sentido de manter a sentença que já denegou esse pedido, na forma, aliás, da jurisprudência desta Corte. Pois não. Obrigado, desembargador Leonel. Anotei o voto. Desembargador Luiz Matheus. Senhor presidente, aqui, entendo que até não é a teoria da imprevisão ser aplicada, porque o fornecimento aqui superava 5 milhões de reais, a diferença aqui é 70 mil reais, então não pode ser aplicada, e também estou acompanhando o desembargador Leonel, porque não pode ter efeito retroativo, demorou uma semana para decidir se fazia a recomposição ou não, então foi na data da decisão é que se aplica, não retroativamente. Então, Pois não. devidamente eu estou acompanhando a divergência. Anotei o voto. Amplio o quórum. Desembargador Renato Braga Bétega, como vota? Obrigado, senhor presidente. Primeiro quero cumprimentar o doutor Luiz Alberto Ungaro, que fez uma exposição brilhante, que abordou todos os pontos dessa matéria. Nós já discutimos em outras situações semelhantes. Discutimos muito a respeito de todos esses pontos. Assim, o desembargador ainda tem razão em muitas coisas, mas às vezes a aplicação daquilo que ele pensa e que é justo, e que eu acho que isso nós todos concordamos, mas realmente eu tenho julgado outras situações iguais na linha da divergência. Então, por uma questão de coerência, eu acompanho a devida vênia ao emento relator a divergência. Anotei o voto de Vossa Excelência. Como vota o desembargador Ramon Nogueira? Senhor presidente, essa questão aqui do reequilíbrio é uma questão aí tormentosa, né, para as câmaras de direito público, mas aqui me parece que, conforme foi explicitado aqui, não se trata do reequilíbrio em si, mas sim de uma questão ali de um segundo ou terceiro pedido ali, uma situação que me pareceu estar entre dois pedidos. Então, por essas razões, senhor presidente, eu tô acompanhando a divergência nesse caso. Anotei o voto de Vossa Excelência. Anuncio o resultado. A Câmara, por maioria, nega provimento ao recurso. Eu declaro o voto e fica designado o desembargador Leonel como redator do voto vencedor. Obrigado, doutor, pela sua participação. Anuncio a apelação 23. Relator, doutor Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, apelação 4.724. Apelante do Estado do Paraná, apelado Moacir Elias Fadel, está inscrito o doutor José Augusto Pedroso, e parece que a sentença é favorável. Então, com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui é o caso do ex-prefeito de Castro, que eu tinha pautado anteriormente, e havia uma divergência aqui de interpretação em relação a um tema já superado pelo Supremo Tribunal Federal com o nosso órgão especial. Aí, depois de pautá-lo, de estudar a fundo, aqui eu cheguei no seguinte julgamento, senhor presidente, que tive a honra de encaminhar antecipadamente aos eminentes pares. Estou mantendo a sentença em sede de reexame necessário e conhecendo e desprovendo o recurso
porque eu penso ser necessário aqui a análise das contas do ex-prefeito municipal de Castro pela Câmara Municipal também.